Em 1870, os canhões finalmente silenciaram. O Brasil havia vencido, mas ninguém, absolutamente ninguém, estava comemorando. Os soldados voltaram para casa com os corpos destruídos e os olhos vazios. As ruas do Rio de Janeiro, que deveriam estar repletas de festa e glória, estavam tomadas por um silêncio pesado, quase fúnebre. Algo havia mudado, algo havia quebrado, e o Império do Brasil jamais seria o mesmo. Mas o que exatamente aconteceu? Como um país que venceu a guerra mais sangrenta da América do Sul entrou em colapso apenas 19 anos depois? Esta é a história que os livros escolares nunca contaram completa. Esta é a história do preço real da vitória. Tudo começou em 1864, quando o presidente do Paraguai, Francisco Solano Lopes, tomou uma decisão que chocou o continente. Ele declarou guerra ao Brasil, à Argentina e ao Uruguai ao mesmo tempo. 3 nações. Um país pequeno, sem saída para o mar, cercado por inimigos. O mundo olhou e disse: isso vai durar semanas. Durou 6 anos, e quando terminou, o mapa da América do Sul havia sido reescrito com sangue. O Brasil mobilizou mais de 100.000 soldados. Para um império escravocrata, mal industrializado, com estradas de barro e comunicação por carta, isso foi um milagre logístico e um pesadelo humano. Para preencher as fileiras, o governo recorreu ao recrutamento forçado. Homens eram arrancados de suas casas, de suas fazendas, de suas famílias. Escravos receberam a promessa de liberdade em troca de sangue. E eles foram, porque era a única liberdade que o Império lhes oferecia. Nos campos de batalha do Paraguai, o horror superava qualquer imaginação. Em Curupaiti, em 1866, mais de 4.000 soldados brasileiros e argentinos morreram em um único dia. Os generais mandavam os homens avançar diretamente contra trincheiras. Cólera, febre amarela e disenteria matavam mais do que as balas. Os corpos se amontoavam sob o sol escaldante, sem que houvesse quem os enterrasse. E ainda assim, o Brasil avançou, centímetro por centímetro, rio por rio, batalha por batalha. Em 1868, a frota imperial forçou a passagem da fortaleza de Humaitá, considerada inexpugnável. Foi um momento de glória militar. Mas a glória custava um preço que o tesouro imperial simplesmente não tinha como pagar. A guerra consumiu o Brasil por dentro como fogo consome madeira velha. A dívida externa disparou. O país havia tomado empréstimos milionários de bancos britânicos para financiar o conflito. Cada canhão, cada espingarda, cada navio tinha um preço. E esse preço seria cobrado por décadas. Enquanto o Brasil sangrava no campo de batalha, a Inglaterra lucrava nos bastidores. Em março de 1870, Solano Lopes foi caçado e morto nas matas do Cerro Corá. A guerra havia terminado. O Paraguai estava destruído. Estima-se que o país perdeu entre 60% e 90% de sua população masculina. Cidades inteiras haviam desaparecido. Era a devastação mais completa que a América do Sul já havia visto. Mas o que aconteceu com o vencedor? O Brasil voltou para casa quebrado. O tesouro imperial estava exaurido. A dívida com a Inglaterra pesava sobre cada brasileiro como uma corrente invisível. O imperador Dom Pedro II, que havia dedicado os melhores anos de seu reinado à guerra, voltou envelhecido, cansado e politicamente enfraquecido. E então vieram as consequências que ninguém havia previsto. Os soldados negros que lutaram pela promessa de liberdade descobriram, ao retornar, que o Brasil ainda era um país escravocrata. A Lei do Ventre Livre, aprovada em 1871, foi um gesto tímido demais para apagar a hipocrisia do Império. A raiva crescia silenciosamente nas senzalas, nas quartéis, nas ruas. O exército, por sua vez, havia mudado.
Os oficiais que lutaram no Paraguai voltaram com uma consciência política diferente. Eles viram o caos. Eles sofreram a incompetência dos ministros civis que nunca pisaram num campo de batalha. E começaram a acreditar que eram eles, os militares, os verdadeiros construtores da nação. Um pensamento perigoso estava nascendo nos quartéis. A abolição da escravidão, finalmente conquistada em 1888, foi o golpe final. Os grandes proprietários rurais, a espinha dorsal econômica do império, sentiram-se traídos pela princesa Isabel e pelo trono. Eles retiraram seu apoio. Sem o sustento da aristocracia rural e com um exército cada vez mais ambicioso, o império estava suspenso no ar, sem alicerces. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, veterano da Guerra do Paraguai, cercou o Ministério da Guerra com tropas. Dom Pedro II, um homem cansado e doente, recebeu a notícia sem resistir. A República foi proclamada. O império que havia vencido a maior guerra da América do Sul foi derrubado sem uma única bala. Dom Pedro II embarcou para o exílio em Portugal. Dizem que, ao deixar o Brasil, ele olhou para a terra pela última vez e disse apenas: se fosse estrangeiro, eu mesmo faria uma revolução. Ele morreu em Paris, 2 anos depois. O império que ele construiu havia desaparecido. A guerra que ele travou havia devorado não apenas o Paraguai, havia devorado o próprio Brasil. Esta é a tragédia que poucos compreendem. Vencer uma guerra não significa sobreviver a ela. O Brasil derrotou o Paraguai, mas a guerra derrotou o Brasil. E as cicatrizes desse conflito, a dívida, a desigualdade, o militarismo, a instabilidade política, moldaram este país por gerações. Algumas dessas cicatrizes você ainda pode sentir hoje.